Une-se texto à música ou música ao texto, entre a primeira e a segunda prática. No ensino e aprendizagem do contraponto, e em nossas atuais práticas teóricas e analíticas do repertório do passado, o texto em música deve ser levado em conta, procurando referenciar a centralidade dessa questão e, com isso, participar da problematização de hábitos e proposições capazes de sugerir que o texto é menos ou bem pouco relevante. A presente comunicação retoma algo de um debate situado na Itália dos séculos XVI e XVII. Debate acerca de questões, entre a primeira e a segunda prática, que podem ser resumidas assim: a palavra é serva da música. Logo, há de se musicar o texto sem ferir o conjunto de regras e expectativas do contraponto. Ou a música é serva da palavra. Portanto, essas regras e expectativas podem ser contornadas visando a expressão e o mover afetos. Em revisão bibliográfica, procurando localizar argumentos e obras que sustentam tais posições, recordam-se Zarlino, Vicentino, Artusi, Monteverde e Berardi. Nota-se que, apesar da possível impressão inicial, a posição de Zarlino conserva o conhecimento especulativo da antiguidade, conhecimento que estabelece que os intervalos musicais possuem características que lhes são inerentes e, sendo assim, o músico perfeito, conhecedor da música teórica e da música prática, rejeita a corrupção dessa inerência a partir de justificativas firmadas em algo que não participa essencialmente da música, a palavra. Com os antigos, Zarlino defende que na união entre texto e música, a logicidade interna de ambas não deve ser comprometida, instruindo, nas instituições harmônicas, a utilizar adequadamente as dissonâncias, preparadas e resolvidas à maneiras do mestre do passado. Já Berardi, em Miscelânea Musical, compreende que os usos das dissonâncias em favor da expressão da oração, mesmo em desacordo com as regras do contraponto, são inéditos e operam como emblemas da inovação. Dois estilos musicais estão em uso hoje. O primeiro é baseado nas palavras de Platão. A música é mestra do texto. O segundo estilo é aquele ao qual pertence a música moderna, mas a situação é inversa, pois aqui a música é serva do texto. Essa música moderna é chamada de segunda prática, porque as consonâncias e dissonâncias tiveram que ser usadas de maneiras além daquelas usadas na prática dos compositores anteriores. Assim, à primeira vista, as orientações de Zarlino sobre a adequação entre música e texto coincidem com as perspectivas modernas apontadas por Berardi. Por um lado, também citando Platão, Zarlino defende que é a harmonia, o ritmo e a melodia que devem se acomodar às palavras, e não o contrário. Em vista está a adequação entre o material sonoro e o texto, para que, na combinação proporcionada, obtenha-se uma música eficiente. Por outro lado, entre os conhecimentos de ordem artística que possibilitam a realização dessa música eficiente, destacam-se o contraponto e suas boas regras. Isso porque Zarlino pressupõe a música como emulação da ordem do cosmos e, sendo assim, em consonância com os pensadores da antiguidade clássica, trata o número como ocorrência da natureza que reflete a ordem universal. Para rememorar a contraposição entre música como mestra versus música como serva da palavra, vale retomar a posição de Vicentino. Como nota Fubini, pelo lado dos modernos, mas evocando valores antigos, Vicentino toma a palavra, com suas flexões variadas e infinitas, como um modelo inigualável ao qual deve tender o musicista, acrescentando que não basta direcionar a atenção ao relevo semântico, e sim à natureza da palavra, visando criar a exaltação de uma palavra modulada até seus menores microintervalos. Divergindo de Vicentino, Zarlino novamente rememora valores da antiguidade ao prezar pelo senso da razão, pela imutabilidade da razão, em que leva à conservação do conhecimento substancial das qualidades dos intervalos. E pode-se dizer que é aqui que a música mestra da palavra se distingue da música serva da palavra com maior nitidez. Esse valor da razão está presente na própria definição de contraponto, um tipo de harmonia que contém diversas variações de sons ou graus, usando razões intervalares e medidas temporais racionais. A harmonia apropriada
é aquela composta por consonâncias e, através do uso adequado, dissonâncias, podendo induzir a mente a variadas paixões. A harmonia inapropriada, também chamada de consonância harmônica, é aquela que não contém movimento, não possui dissonâncias entre as consonâncias, portanto incapaz de mover a mente para as paixões e de realizar o ideal da harmonia, a junção de opostos. Logo, uma composição é formada majoritariamente por consonâncias e as dissonâncias são dispostas acidentalmente, em conformidade com as expectativas da arte do contraponto. As dissonâncias que, por si mesmas, não provocam prazer, potencializam a apreciação da consonância, uma vez que a luz é mais agradável à vista depois da escuridão, e o sabor dos doces mais delicioso depois de algo amargo. Assim, as dissonâncias não devem ser empregadas aleatoriamente e sem regra, mas de forma ponderada, proposital e sensata. Do contrário, haverá confusão, e isso é algo a ser evitado em tudo, sobretudo na música. Na música mestra das palavras, os intervalos possuem conotações naturais, não construídas pela tradição ou pela percepção, mas por ela identificadas. Isso aponta para a imutabilidade da ciência musical que é desvelada ao músico em termos matemáticos. Ilustrando, recuperemos as instruções de Zarlino referentes ao uso da quinta diminuta. Sendo uma dissonância, esse intervalo de 3 tons deve ser precedido e sucedido por consonâncias e deve estar localizado na parte fraca da divisão. Na música de Zarlino, esse pressuposto ressoa no moteto Nemo Poteste Venire, publicado em 1549. Conforme se observa, os trítonos, aqui articulados como notas de passagem, são precedidos e sucedidos por consonâncias e estão na parte fraca da divisão. Artusi, discípulo de Zarlino, chama atenção para um caso do mau uso das consonâncias e dissonâncias, citando e omitindo o texto um excerto de Cru d'Amarilli, do 5º livro de Madrigais de Monteverde. O comentário está na obra O Artusi sobre as imperfeições da música moderna, tratado escrito em forma de diálogo entre os personagens Vário, o músico profissional, e Luca, o diletante culto. Tomando partido da segunda prática, Luca argumenta que os modernos consideram que o lado cantus, letra A, seria dissonante mesmo se fosse cantado da maneira convencional. Isso é, tratando o lado cantus como bordadura superior e o Fá como nota de passagem. Luca continua a exposição das justificativas dos modernos ao afirmar que a nota Sol, que, da perspectiva do contraponto antigo, está ausente no cantus, é escutada no compasso anterior. Em contra-argumento, recordando o princípio zarliniano de que a composição é composta essencialmente por consonâncias e somente acidentalmente pelas dissonâncias, Vário, dando voz a Artusi, responde: as pausas não podem tomar o lugar das consonâncias e nem o movimento adequado pode ser substituído por saltos para as dissonâncias. Vejamos. Para os sentidos, uma coisa é ouvir uma dissonância que uma voz faz após a pausa, e outra é quando as semínimas se sucedem por grau conjuntos. Essa é ouvida como consonante, e aquela como dissonante. Assim como uma coisa é ouvir duas semínimas colocadas de acordo com sua natureza, por grau conjunto. E outra coisa é ouvir uma mínima colocada no lugar da semínima dissonante, e por salto. O segundo ofende, enquanto o primeiro não ofende a audição porque o movimento é por graus conjuntos. Arthus instrui que cada um desses elementos constituintes da composição musical, consonâncias, dissonâncias e pausas, são, essencialmente, diferentes. Sendo assim, as inovações dos modernos, que falham em discernir o que é acidental e o que é substancial, agridem a música e impedem a sua realização eficiente. Zarlino, reconhecendo que a qualidade de determinado intervalo é compreendida como substância e não é condicionada pelo texto, não deixa de reconhecer também que as palavras são capazes de influenciar no juízo sobre a música, pois possuem um caráter adjunto. Sendo assim, essas duas formas de expressão, texto e música, não devem se sobrepor no que diz respeito à logicidade interna de cada uma delas. Com essas abreviadas memórias e histórias,
a questão se recoloca. Tais acordos e desacordos devem repercutir em nossas práticas contemporâneas? Parece que sim.